Vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar hoje com a tua igreja? Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e os lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre nós. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Somente até aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, povo de Deus, esta é a palavra que Deus nos tem trazido hoje, nesta noite, porque o Senhor, Ele veio, o segundo homem, Adão, segundo a sua palavra. Esse homem Adão, agora criado para familiarizar uma igreja, um povo que se havia perdido. Esse povo havia perdido, estava todo mundo condenado, porque Satanás naquela época, presta atenção, irmão, o adversário, ele escravizou a todos. E olha que não havia naquela época internet, olha que não havia redes sociais, não havia televisão, não havia rádio, nada, não havia nada. Naquela época irmãos, nem dá para entender como que o povo vivia naquela época, porque eram homens da pedra, né? E o adversário já tinha escravizado todo mundo, o adversário já tinha condenado todo mundo. Mas como assim? Eu não consigo entender. Você vai entender muito bem, sabe por quê? Porque esse planeta aqui em que nós estamos, nós habitamos, você habita, ele contaminou a terça parte da terra. Ele conseguiu contaminar. Como assim contaminar? Música mundana, vaidade. Ele conseguiu contaminar com ganância, mentira, falsidade. Que mais? Contaminou com quem irmãos, hoje a terça parte da terra são enganadores, são pessoas que aproveitam da situação do próximo, são pessoas que não estão nem aí para o evangelho, não é? São pessoas que não procuram igreja, vai aí às eiras e às beiras, vai caminhando. Então está todo condenado a terça parte da terra. Ainda resta alguns dizendo: vinde, vamos ouvir a palavra, vamos procurar congregar, mas a maioria não quer, não está nem aí com essas coisas, não é? Pensando que esse sol que gira, ele vai continuar girando por muito tempo, ele vai parar, vai chegar uma hora que ele não vai dar mais a sua luz, nem a lua, nem as estrelas, nem cairão orvalho do céu, nem chuva haverá mais, glória ao Senhor. A terra parará de brotar as suas ervas, não terá mais. Vai chegar uma época, glória ao Senhor, que essas coisas chegarão ao fim. Por quê? Porque Deus, através do anúncio do seu Filho amado, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele já veio anunciar o seu Evangelho, e o Evangelho, e essa parte que nós lemos aqui hoje, irmãos, ela já está no final, glória ao Senhor, da vida do próprio Cristo.
que já anunciou o seu evangelho, já falou da sua graça, já falou das suas coisas. Então agora, esse povo, glória ao Senhor, que pegou o próprio Filho de Deus e o estava levando para o madeiro da cruz, ele estava a caminho do Gólgota para matar o próprio Filho do Criador. Glória, que veio anunciar as novas, que veio para trazer salvação para nós, porque esta terra onde nós estamos, depois de tudo isso, de ser condenado em não haver sol, em não haver lua, em não haver mais estrela, em não ter mais chuva, e a terra parar de produzir, e quando tudo isso chegar, glória ao Senhor, não haverá mais, irmão, oxigênio para ninguém, aqui virará o inferno, glória ao Senhor, mas esse povo que acredita no Evangelho de Cristo subirá com o Senhor em nuvens de glória, estará com Ele, irmão, lá não precisarão mais de sol e nem de lua, glória ao Senhor, não precisarão mais de nada, porque o Deus que nós servimos, pelo Teu Espírito Santo, Ele estará conosco, irmão, para o resto da nossa vida sobre os céus, enquanto essa terra passará, glória ao Senhor, aqui como pedra e sobre pedra que não seja destruído. Não quer dizer que o planeta vai ser destruído, não é isso, irmão, mas não haverá mais condição de vida aqui nesse planeta, não haverá, aí o fogo não apaga e o bicho não morre, glória ao Senhor, então nós estaremos longe pela palavra de Deus. É isso que Deus está anunciando hoje, nesta noite, mas o que Deus está falando para você aqui é a caminho do Gólgota, o Cristo, o Nazareno, o Senhor, o Criador, o princípio e o fim. Ele está indo agora, nesta palavra que nós estamos lendo aqui, ele está indo a caminho do Gólgota, a caminho do Gólgota, a caminho da morte, a caminho aonde se encerra a sua vida, está escrito na sua palavra, e ele já anunciou, ele já falou, ele já pregou, ele já decretou, ele já fez tudo o que tinha que fazer, agora tinha que cumprir a palavra de Deus na vida dele também, para que conseguisse salvar esse povo. Mas por que o Senhor tinha que morrer? Por que ele tinha que morrer? Porque, irmãos, no tempo passado, quando o homem pecava, quando o homem transgredia, para que houvesse perdão na vida dele, ele tinha que oferecer holocausto, ele tinha que oferecer um cordeiro em holocausto para perdoar os seus pecados. Quando o homem cometia erros graves ou como fosse, ele tinha que oferecer ovelhas, não é? Para resgate dos seus pecados. É por isso que o Senhor Jesus ele veio como o último cordeiro para ser morto e oferecido em holocausto vivo para a salvação de toda a humanidade, para salvar você, para salvar aquele filho, pai, mãe, família, para a salvação. Glória ao Senhor. É por isso que ele precisava morrer como o último cordeiro. Então não tinha, se o Cristo não morresse como cordeiro, nós não teríamos salvação. Mas como ele foi oferecido em holocausto vivo no madeiro, então veio a salvação para a nossa alma. É por isso que nós estamos aqui, porque ele veio para resgate da nossa alma. Você entendeu muito bem? Glória ao Senhor. Se entendeu, escreve aí, eu entendi. Se não entendeu, começa a clamar o teu Deus, e até o final desta palavra, o Espírito Santo te abraçará mais uma vez nesta noite. E quando, então, a caminho do Gólgota, e quando ia levando aquela cruz, não é? Porque ele ainda estava em vida, e quando ele ia levando
tomaram um certo Simão Sirineu, que vinha do campo, e pegou aquela cruz que o Cristo estava levando. Não estava leve, estava pesado, porque uma coisa é você pegar e andar 2, 3 metros com um peso nas costas, não é? Glória, se você pegar 5 quilos, não é nada para você andar 10 metros, para você andar 100 metros, para você andar até 1 quilômetro, não é? 5 quilos não é nada, não é verdade? Mas se você andar 10 quilômetros, e se você andar 15 quilômetros com aqueles 5 quilos, ele começa a pesar 100 quilos, 200 quilos, tá? Aí vai ficando pesado. E o Senhor Jesus pegou aquele peso da cruz para levar ao caminho do Gólgota. No caminho ainda estava leve, depois ele não aguentava mais, ele começava a cair, tropeçava, caía, e os chicotes nos lombos, e as coisas, os homens maus, os homens ímpios, tudo lhe surrando, para que ele sofresse, na verdade. Mas, irmãos, de repente surgiu um homem ali. De repente surgiu um homem chamado Sirineu, não é? O que nós lemos aqui. E eis que no mesmo dia ia 2. Onde que eu parei aqui? Isso, voltamos aqui. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que os levasse após Jesus, não é? Lemos no verso 26. Esse Sirineu, ele era um homem respeitado, ele era um homem rico, ele era um homem que todo mundo respeitava. Então ele, olhando de repente, glória ao Senhor, para aquela situação, ele se compadeceu. Aí ele pegou aquela cruz do Cristo que estava andando e levou. Glória ao Senhor. Então, irmãos, por esse motivo, Deus manda dizer para você, cheio de condição financeira, mas que está aí, glória ao Senhor, sofrendo, que está aí angustiado, que está aí provado. Tem alguém nesta live, Deus manda falar, porque tem. Você é um homem bem sucedido, você é uma mulher bem sucedida, não te falta nada financeiramente. Tem pessoas aqui nesta live dizendo, não me falta nada, mas está me faltando tudo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não dá certo, meu coração parece que não se alegra, minha mente entristecida, minha alma está perturbada, eu já não sei o que faço, pois te diz o teu Senhor hoje. Se você está aqui ouvindo esta palavra agora, o Espírito Santo entra, glória ao Senhor, em ação agora ao teu favor, porque Deus vai criar um caminho na tua vida, porque não é o teu dinheiro, porque não é o teu ouro, não é a tua prata. Glória ao Senhor, a preocupação com alguma coisa. Sabe por quê que você está sofrendo? Glória ao Senhor, é porque a sua mente, a sua consciência ainda sente o peso de um sofrimento de um ser humano, ainda sente um peso, glória ao Senhor, de corrigir as coisas, de ajudar, glória ao Senhor, e não consegue. Então você meio que fica perturbado com a injustiça que está sobre a face da terra. Mas Deus manda dizer por esta palavra aqui, glória ao Senhor, como aquele Simão Sirineu, glória ao Senhor, que chegou para ajudar o próprio Senhor Jesus, homem cheio, rico, não precisava de nada, mas era respeitado, e ele se condoeu com o sofrimento do Cristo, do Senhor, e pegou a sua cruz e começou a levar, e levou, porque ele se condoeu. Então diz Deus hoje por esta palavra: nada te falta, você tem bastante coisa, está tudo suprido, mas se você não compartilhar com o sofrimento de Cristo, com a graça de Cristo, com o Senhor, então as coisas vão se complicar cada vez mais dentro da sua casa. Compartilhe, glória ao Senhor, com o teu Senhor, compartilhe com a graça, compartilhe com o Evangelho, para que você vá muito mais longe por esta palavra. Foi aí que Sirineu ajudou o Senhor Jesus. E no verso 27, seguia
a grande multidão de povos e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. Essas mulheres que batiam no peito e se lamentavam, o que é que elas estavam lamentando? Elas estavam vendo ali uma injustiça, elas estavam vendo ali um povo bárbaro, um povo cruel, não é? Glória ao Senhor, não estava entendendo nada. Porém, Jesus, no verso 28, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorais por mim, não chorais por mim. Presta atenção aí, ó, o que é que o Espírito Santo fala contigo. Não precisa você chorar pelo Evangelho, não precisa você chorar pela graça, não precisa você ficar aí contristado, mas a graça, não precisa você ficar contristado. O que é que o Senhor Jesus falou para aquelas mulheres? Filhas de Jerusalém, não chorais por mim, não chorais pelo Senhor. O Senhor Jesus é a graça, o Senhor Jesus é o Deus, o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Evangelho. E Ele disse: não chorais por mim, chorai antes por vós mesma, por vós mesmo, chorai por você mesmo. Bom, vamos dar uma vírgula aqui no chorai por você mesmo. Por que você tem que chorar por você mesmo? Porque você, querendo falar a verdade, ainda mente. Querendo andar reto, ainda anda em caminhos tortos. Querendo ser fiel, ainda continua a ser infiel. Querendo fazer a coisa certa, ainda faz as coisas erradas. Chorai por vós mesmo, porque ainda que você quer fazer do jeito correto, ainda sai errado todas as coisas da tua vida. Mesmo querendo falar a palavra, a verdade, ainda sai as mentiras pelo meio. Mesmo querendo ser sincero, ainda consegue ser falso. Glória ao Senhor. Então chorai por vós mesmo, porque esses pecados, se você não clamar o meu nome e não andar comigo na veredas da justiça, na oração, você vai se perder no meio do pecado. E o diabo que está ali, ó, com o olho desse tamanho, glória ao Senhor, rugindo como leão, procurando a quem tragar, de olho na tua casa, de olho na tua família, de olho nos teus negócios, de olho no que você faz, de olho no teu coração, de olho na tua alma, de olho no teu espírito. Ele quer te dominar, Ele quer te possuir. Então chore por vós mesmo. Então te diz o Senhor por esta palavra: seja homens e mulher de Deus. É aí que o Senhor, por isso que Ele fala: não chorais por mim, chorai antes por vós mesmo e pelos vossos filhos. Ela mandou, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, mandou chorar por elas mesmas e também pelos vossos filhos. Chorar pelos filhos. Por quê? Porque se nós, como pai, como mãe, como responsável, não consegue segurá-los na graça, no caminho, a sua mente é fácil de se possuir, facinho, porque o inimigo está lá, ó, ele não vai querer saber se é filho seu, se não é, se você tem promessa de Deus, se você não tem promessa. Ele vai, ó, querer catar e engolir. E depois que os filhos estiver lá no vício, na droga, na bebedeira, na rueira, na perdição, aí sim o choro e a lágrima será muito grande, e a dor dentro do seu coração será maior.
Então não chore por mim, não precisa você chorar pela graça, não precisa você chorar pelo Evangelho, chore por vós mesmo e pelos vossos filhos, glória ao Senhor. De vez em quando queremos ficar perturbados, mas a igreja está vazia, a igreja não vem ninguém, o Espírito Santo que movimenta, glória ao Senhor, a semelhança, a imagem de Deus é o ser humano. Se ele escolheu o caminho da perdição, vamos lamentar por esse caminho errado, não é? Mas o que Deus está falando para nós aqui hoje, igreja amada, é isso. O Senhor Jesus no caminho do Gólgota, ele estava indo para ser morto e o último cordeiro a ser oferecido em holocausto, e não tinha volta. Não tinha volta. Porque eis que hão de vir, olha ele falando aqui, ainda falando, porque eis que hão de vir dias que dirão, bem-aventurada as estéreis, quer dizer, as estéreos. Naquela época, as mulheres queriam muito ter filho. Quem não tinha filho naquela época, a mulher que não gerava filho, era uma mulher desprezada. Não é? Naquele tempo o Senhor falou, virão dias que as pessoas vão dizer, bem-aventurado quem for estéril. E não é que a turma fala hoje tudo isso, não é? Bem-aventurada aquela que não gera filho, porque se gerar filho nessa situação que nós estamos hoje, é presa fácil para o diabo. Presa fácil para o diabo. Então as pessoas preferem não ter filho. Aí os que se casam falam, eu só quero um e nada mais. Chega. E com aquele um ela fica sofrendo, ela chora, ela lamenta, ela sofre para poder criar essa alma que não sabe o que vai dar na sua vida, porque vive nos dias de hoje. Já se cumpriu essa palavra. Aí a maioria fala, você é estéril, você não gera filho. Mas que maravilha! Precisa nem tomar esses remédios aí que tomam, né, para se prever. Não precisa nada, olha que maravilha, você é uma mulher feliz. Isso já se cumpre no dia de hoje, e a palavra vai muito mais além ainda. Glória ao Senhor. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora. Se você, glória ao Senhor, não cuidar da tua casa, glória ao teu nome, você vai passar desapercebido, e o evangelho do reino não cumprirá em vós. É como o azeite daquelas virgens prudentes que se apagam, glória ao Senhor, as suas lamparinas, e quando vem o esposo, as lâmpadas estão apagadas. Não deixe apagar as suas lâmpadas, continua com a tua lâmpada acesa, e o Espírito Santo diz para você, eis que o esposo virá, e dirá, bendito, vinde para o reino da minha glória. E o Senhor no caminho do Gólgota falava isso para as mulheres, bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobre nós. Porque se, olha a verdade que ele falou aqui, olha a verdade que o Senhor Jesus disse ao caminho do Gólgota. Porque se ao madeiro verde fazem isso que vocês estão vendo aqui, imagina o que se fará a madeira seca. Foi as últimas palavras que ele disse. Se para aquele que o criou, aquele que os formou, aquele que os fez, os homens o crucificam, aquele que pela sua palavra foram criadas todas as coisas, as pessoas o crucificam, dizem que tem que matar, que tem que destruir.
Eu vim como o último cordeiro a ser morto, mas como o último cordeiro eu morro pelo amor da tua alma, pelo meu sangue derramado no duro madeiro da cruz. Agora no caminho do Gólgota eu vou falar, eu e o meu Pai, eu vou dizer, glória ao Senhor, porque afastaste-se de mim. Eu vou conversar com o meu Pai, aquele que me criou lá no madeiro. E de repente ele olha do lado, vê um ladrão da esquerda e outro ladrão da direita e começa a caminhar junto, glória ao Senhor. Então ele olha e fala, você está cheio de pecado, você é pecador, mas a quem for humilde se humilhar comigo agora, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então te diz o Senhor, só basta, sabe o que? Você se arrepender e clamar ao Senhor e fazer a tua oração para que Deus restitua a tua fé, a tua força, a fortaleza, para que Deus esteja contigo, para que Deus abra as portas, para que Deus te supra a tua necessidade. Não importa, glória ao Senhor, o que aconteceu lá atrás, se você errou, se você, glória ao Senhor, andou em caminhos errados, se arrepende. Agora é a hora, glória ao Senhor, de você pegar esta palavra e dizer, Senhor, eis-me aqui, faz uma obra na minha vida. E esse Deus, ele vai fazer, ele vai criar, ele vai moldar, ele vai trazer de volta. Ele tem poder para todas as coisas, endireitar os seus caminhos, as tuas veredas. Então ouça esta palavra, ao caminho do Gólgota, quer dizer, ao caminho da morte, ao caminho dos últimos suspiros. Glória ao Senhor, ele foi e não tinha retorno. E te diz o Senhor, você também não terá retorno. Não terá retorno. Porventura, ao invés de você ir à velhice, você retorna à mocidade? Não tem como. Ontem você nasceu e passou pela Idade Média. Alguns estão aí com a sua juventude, outros já alcançam a velhice. E daqui resta um pouco tempo, 20 anos, 40 anos, daqui 50 anos, não tem mais ninguém. Mas e os que nasceram agora? Ele vai durar seus 70 anos, 100 anos. Se muito for, já era, não tem mais ninguém. E aí, como é que fica? Te diz o Senhor, não coloque o teu coração em coisas mundanas. Ouça a minha palavra agora, no caminho do Gólgota, porque no caminho do Gólgota há tempo de se arrepender. No caminho do Gólgota há tempo de fazer um concerto com o teu Deus. E nesse caminho, Deus dá um prazo aqui para alguém, irmão. Glória ao Senhor. Deus dá um prazo para você. Houve Gólgota para o Filho de Deus. Tem Gólgota para todos nós. Tá? A morte virá para todos nós. Com hora marcada e dias marcado pelo Espírito Santo da graça. Ninguém passará livre disso não. Glória ao Senhor. Então ao caminho do Gólgota você tem tempo para falar com o teu Deus. Abraça o Espírito Santo, porque se esse Espírito Santo estiver contigo, você vai passar pelo Gólgota, glória ao Senhor, e no dia que você estiver lá, glória ao Senhor, a 7 palmos da terra, a tua alma, o teu espírito estará no paraíso, e quando soar a trombeta, glória ao Senhor, retornará para o esclarecimento, e de lá eu direi, vinde para o reino da glória de Deus, o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Então te colocarei à minha direita e te levarei comigo em nuvens de glória. Palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória.